Mediunidade e o tarô. Esse aulão é exatamente aquilo que vocês estavam buscando aqui no meu canal. Para quem está chegando agora, eu sou o Fernando Lonan e sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso poder dividir com vocês tudo sobre esse mundo maravilhoso do tarô. Já aproveita, curta, compartilhe minha página para que esse trabalho seja divulgado cada dia mais para mais pessoas. Se você ainda não me segue também nas redes sociais, é só ir lá me adicionar no Fernando Lonan no Facebook ou Fernando Lonan no Instagram e no TikTok. Muito bem, existe sempre muito essa questão, né, de trabalhar com o tarô, entre outros oráculos, sendo como uma prática mediúnica. Isso eu posso falar com vocês com muita tranquilidade, porque eu sou um médium, então isso torna um assunto mais fácil para falar pertinho, juntinho com vocês. Sou de uma família de médiums, então esse processo mediúnico sempre esteve presente na minha vida. Mas antes de fazermos essa conexão entre o tarô e a mediunidade, é muito interessante explicar um pouquinho o que exatamente é a mediunidade. Bom, muita gente considera isso como dom, muita gente considera isso como maldição, muita gente considera isso como um desenvolvimento, tá? Vale lembrar que a mediunidade, todo mundo tem algum tipo de mediunidade. É que a gente fica muito focado em mediunidade corresponder somente à incorporação, psicografia, audiovidência, clarividência, avidência, entre outras. Mas nós temos diversas práticas mediúnicas e tem pessoas que são médiums, fazem os seus trabalhos no seu dia a dia e nem sabem que é médium e talvez nunca saberão que são médiums. O que acontece é que também nós não temos um único dom, tá? Muita gente pensa assim, não, só porque eu sou médio de incorporação, eu não posso trabalhar mais com outras coisas. Isso também é um equívoco. E em anos que eu tive minha casa aberta, para quem também não sabe, eu antes de me mudar aqui para os Estados Unidos, eu fui dirigente espiritual, tive minha casa aberta por quase 15 anos. Então, além disso, eu sempre participei, né, de outras casas também, desde muito pequeno, começando lá com a minha tia-avó. Então, eu sempre vi muito essa questão de pessoas engessadas, só porque eu trabalho com essa mediunidade eu não posso fazer mais nada. E não é bem isso. Mas a mediunidade, ela tem todo o seu processo espiritual, mas ela também tem toda uma relação com o nosso cérebro, tá? Cada tipo de mediunidade, nós temos vários arquivos e pesquisas feitas na Inglaterra, Alemanha, sobre vibrações, sobre ondas cerebrais, movimentos, né, que acontecem no processo mediúnico, seja através de uma psicografia, através de uma incorporação ou qualquer outro tipo de mediunidade. Mas tá bom, e como que eu relaciono isso com o tarô? A primeira quebra de paradigmas que eu quero deixar aqui para vocês é: para você ser um bom tarólogo, não existe necessidade de ter a mediunidade desenvolvida, ok? Mas um bom tarólogo, ele precisa de estudo. Logo, não adianta ser um médium impecável, muito praticante, se não ter o conhecimento do tarô, aquele conhecimento de estudo, aquilo que você vê em livros, que você vê em cursos, tá bom? Porque através desse processo mediúnico, é claro, nós temos várias entidades, mentores espirituais, que podem vir nos auxiliar nesse processo, pode trazer respostas, às vezes colocamos algumas cartas, já abrindo aqui um tarô para poder mostrar para vocês um exemplo. Abrimos algumas cartas, aí pegamos uma carta, por exemplo, aqui, peguei a carta da Lua. Eu tenho toda a tarologia sobre esse arcano, porém, o médium ali naquele momento, ele pode receber uma mensagem, né? O nosso setor aqui espiritual pode trazer para nós uma informação que na qual não está
está sendo muito clara para nós aqui nessa carta. Ou porque, de repente, a pessoa que está trabalhando com tarô ainda não tem todo o estudo necessário, ou devido a inseguranças, enfim. São vários motivos que faz com que a mediunidade, né, a espiritualidade chegue perto de nós para contribuir para o atendimento do tarô. Mas como eu disse, contribuição. Não é a espiritualidade que vai fazer todo o trabalho, tá? Vale lembrar que é 50-50, tá? A ideia espiritual é 50% todo o infinito conhecimento que a espiritualidade traz, mas também é 50% o conhecimento do médium. Porque dentro desse processo, né, de mediunidade, vamos pensar falando uma bem comum, que até, né, faz parte da minha vida, que é a incorporação. Nós temos 3 tipos de incorporação. A consciente, que é muito comum naquele médium que está começando, né, a sua trajetória. O inconsciente, que é aquele que realmente apaga, né, que a gente usa até esse termo. Porém, essa é uma mediunidade muito presente em pessoas que começaram muito antigamente. Porque antigamente nós não tínhamos acesso a todos esses conhecimentos como nós temos hoje, com internet, livros, vídeos, enfim. Então, o espírito, o mentor, ele tinha quase que uma necessidade de apagar o médium para que ele pudesse fazer todo o procedimento, já que o médium, ele não provinha de grandes conhecimentos, às vezes por analfabetismo. Eu sei porque eu tenho isso na minha família. Isso não desmerece essa pessoa sendo um médium ruim, tá, gente? Só é uma coisa que os tempos mudaram e hoje o ideal para essa questão mediúnica é o médium semiconsciente. O que acontece? Ele tem noção de tudo que está acontecendo, ele tem controle de tudo que está acontecendo, só que em alguns momentos ele tem esse pequeno apagão e ele troca a posição com a entidade. Tá? Mas ele continua aqui. Até se de repente precisar ser feito algum tipo de indicação de ervas, enfim, a entidade tem um conhecimento, mas de repente essa pessoa é de outro país. O médium, com o seu conhecimento também, pode interferir nesse atendimento e dar o melhor que aquele consulente precisa naquele momento. Mas falando de mediunidade, vamos deixar mais aprofundado para um outro encontro, tá bom? Então nós temos aqui esse processo mediúnico com o tarô. Então, novamente retomando, um médium, ele pode ser um excelente tarólogo, mas se ele quer ser um tarólogo, ele precisa da tarologia, que envolve estudo, envolve prática, envolve conhecimento, tá? Mas isso não quer dizer que para ser um bom tarólogo precisa ser médium. Tá? Fica aquela pergunta, né? Vai ou não vai? Então, em resumo, do que se trata? Um médium, ele pode com certeza trabalhar com o tarô, mas não necessariamente a pessoa que trabalha com o tarô precisa ter desenvolvido a mediunidade. Ficou claro para vocês? É lógico que nesse processo todo, a pessoa, né, que já trabalha com tarô, ela vai despertar uma intuição mais aguçada, uma sensibilidade, uma percepção diferente, porque nós estamos falando de algo que é espiritual, que já está perpetuado dentro da espiritualidade devido toda a sua ancestralidade. Logo, nós, a partir do momento que fizermos isso com o nosso tarô, a espiritualidade já está de prontidão para nos auxiliar, seja através de um conselho, seja através de uma dica, ou muitas vezes nos protegendo de energias negativas, nos guiando para termos uma palavra, né, mais assertiva para o nosso consulente, entre várias outras coisas. Então, existe sim a mediunidade e o tarô, tá? São duas ferramentas, são dois processos que trabalham muito, muito bem juntos. Eu posso falar isso para vocês porque eu sou médium desde pequeno devido à minha influência familiar. E eu também trabalho com tarô há mais de 20 anos. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é somente estudo, é experiência de causa. E nada melhor do que contar a minha experiência para vocês
para esclarecer diversos tipos de situação. Pensando ainda nesse aspecto, né, da mediunidade com o tarô, é muito importante o tarólogo, né, ter o conhecimento e também a noção de não misturar as duas estações, tá? Em que sentido isso se implica? Se você começa a deixar só a espiritualidade trazer as informações, você perde a logia, você perde o estudo. E também só a logia e a pessoa sendo médium, acaba ficando aquela coisa assim, poxa, mas você não está dando oportunidade para a espiritualidade te guiar. Mas, novamente, um tarólogo, ele continua sendo um tarólogo mesmo sem a mediunidade desenvolvida. Tá? O que acontece em todo esse processo é saber diferenciar cada um dos momentos. É fato que todos nós que trabalhamos mediunidade, não necessariamente só em corporação, nós temos um ou mais mentores que também cruzaram nos caminhos enquanto estavam encarnados com o tarô. Seja através de consulta ou através como tarólogos, né? Então isso acaba nos ajudando muito até a trazer conhecimentos mais específicos. E quando trabalhamos, né, nesse processo aqui do tarô com a mediunidade, nós podemos sim ter essa espiritualidade junto através de rituais, através de dicas. Por exemplo, vocês colocaram na mesa, explicou para o consulente o passo a passo de algumas situações. O seu mentor e a sua mentora, ou mesmo o seu próprio conhecimento, podem ajudar a direcionar esse consulente com um banho, com de repente uma vela, um ritual, alguma coisa que venha para complementar a energia do tarô. Então, devido a isso, nós conseguimos ter um atendimento muito mais completo e muito mais definitivo. Claro, o tarô, a prática dele, que foi uma coisa que até sempre me perguntam, com o passar do tempo, o tarô ele pode sim aumentar ou desenvolver a sua mediunidade. Porque conforme você vai praticando, o seu sexto sentido, ele vai ficando cada vez mais aguçado. Começa com a intuição, quando você menos se dá conta, você está falando aspecto físico, tempo e tudo mais, usando a tarologia, mas também usando os seus aspectos intuitivos e, claro, espirituais. Então, para quem aí tem dúvida ou às vezes não se encontrou, porque nós temos, né, várias religiões que trabalham mediunidade, candomblé, umbanda, o espiritismo, várias linhas esotéricas ou de paganismo, bruxaria, enfim, todas elas têm grandes portas para a mediunidade. Mas de repente, você que está assistindo esse meu aulão não se sentiu ainda no chamado de participar de alguma dessas religiões ou em alguma filosofia e você quer simplesmente trabalhar com tarô. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a fazer isso, porque o tarô, ele vai te ajudar a desenvolver a mediunidade também. Lógico, muitas coisas podem acontecer nesse processo e qualquer tipo de situação que vocês tenham, pela minha experiência de muitos anos, vocês podem me chamar também aqui no meu canal, vocês podem mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais, que será um prazer imenso estar ajudando vocês também nesse processo. Então, o tarô, ele pode desenvolver a sua mediunidade sim. Você pode aumentar e ampliar os seus canais mediúnicos a cada passo que você pratica e estuda o tarô, porque antes de tudo, ele é um autoconhecimento, ele é uma autodeterminação. Então, com isso, você se autoconhecendo, obviamente a espiritualidade terá muito mais facilidade a se aproximar de você. Então, dessa maneira, você consegue sim melhorar e ampliar a sua mediunidade com o tarô. Se você já é médium, já trabalha, a tarologia vai fazer um boom na sua vida, porque você pode, por muitas vezes, você não está num ambiente ou numa situação apropriada
para a sua mediunidade se manifestar. Quando eu estou falando, no caso de uma psicografia, uma incorporação ou qualquer tipo de animismo. Então isso faz com que você fala, poxa, mas eu só consigo incorporar, se eu não incorporar eu não posso ajudar? Muito pelo contrário. O tarô, ele pode te ajudar a ajudar o consulente, ele pode ser uma ferramenta a mais no seu processo mediúnico, no seu processo espiritual. Então, a união entre o tarô e a mediunidade, sem dúvida, é um casamento que deu certo e sempre continuará dando certo. Mas vale lembrar, tarô sem tarologia é um tarô vago. Espiritualidade também sem estudo é uma espiritualidade vaga. Então, tudo em nossa vida, seja mediunidade ou seja o tarô, ambos são de extrema necessidade que o estudo seja aprofundado e contínuo. E é por isso que meu canal está aqui para todos vocês, para te ajudar, para te trazer segurança e principalmente dividir toda a minha experiência, todo o conhecimento que eu tenho, tanto na parte mediúnica quanto no tarô, e levar até vocês sempre que vocês precisarem. Um grande beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse aulão. Me siga, compartilhe e qualquer dúvida é só me chamar. Até mais, gente!